Deus tem me gerado no meu coração uma mensagem sobre santidade. Faz bastante tempo que eu não focava em estudar e trazer uma profundidade. Alguns outros temas sempre estavam ali me guiando, mas por algum tempo eu tenho sido levado a falar, a estudar, a anotar, a falar sobre santidade. E juntamente com isso, quem está aqui na igreja já há alguns anos tem entendido já que nós estamos trabalhando um despertar nas pessoas, uma ativação, um despertar. Então vai juntar as duas coisas hoje que o Espírito Santo possa falar. E o tema da mensagem é: ei, acorda, não é hora de dormir. Então sabe quando aquele teu irmão está dormindo assim, quase ou está fazendo aquela carinha de sono dirigindo, você dá um tapinha nele e fala: ei, acorda. Dona Glaísa às vezes dá uns cutucão, né, Dona Glaísa? Seu Elias, acorda, seu Elias. Eu tinha um irmão da igreja, não vou falar nome, tá? E era bem lá atrás, só os dinossauros aqui da igreja que vai lembrar, lá no Julião, lá nos primórdios. Tinha um irmão, um senhor já, que ele entrava no culto, começava o louvor, já começava a dar umas... Mas na hora da palavra, fica essa musiquinha de fundo, né? Não dava 3 minutos de palavra, ele já estava... balançava, chegava a balançar a cabeça assim, sabe? E aí era legal que no final, sempre na hora do apelo, ele acordava e ia para frente. Mas todo apelo, ele ia para frente. E a Priscila testemunha diz, no final ele chegava para mim, batia nas minhas costas e falava assim: pastor, que palavra. Eu falava: Deus dá enquanto seus dormem. É bênção, querido. Mas não dorme, a palavra hoje é: ei, acorda. Acorda, não é hora de dormir. E feche seus olhos, vamos orar um pouquinho. Jesus, que eu não atrapalhe em nada a palavra essa manhã. Que teu Espírito conduza todas as coisas da melhor forma. Que o Senhor dê entendimento, sabedoria, para que o nosso coração esteja totalmente voltado a te ouvir, Senhor. Aquieta o coração das pessoas aqui, como o meu coração, para que não haja nenhum ruído. Toda preocupação seja substituída pela confiança de que não poderemos fazer nada nesse momento, a não ser nos entregarmos à Tua palavra, Senhor. Nós queremos de verdade ser transformados, tocados, e que isso gere em nós um compromisso em entregar o nosso coração. Sabemos que a palavra será derramada, Pai. Que encontre terra fértil nessa casa. Que encontre corações abertos nessa casa. Em nome de Jesus. Amém. Querido, eu fico tão feliz, eu vejo tantas pessoas novas assim, a casa cheia. E essas palavras é para que nós não nos percamos no meio do caminho. Para que a gente não venha amolecer ou trazer alguma coisa assim que console só o nosso ego, o nosso egocentrismo, mas também nos confronte e nos leve para uma etapa ainda mais profunda, mais estruturada no Senhor. E eu quero falar de uma passagem que é bem conhecida. Depois da Record ficou ainda mais conhecida, né? Porque é Davi com Batseba. Tem gente que conhece pela novela, mas é uma passagem bíblica. E a novela não vai falar tudo certinho, não. E eu quero ler alguns trechos com vocês para construir. E dentro dessa passagem nós vamos dividir mais ou menos em 3 estágios, para que a gente consiga ministrar melhor. E eu quero começar lendo 2 Samuel capítulo 11, a partir do 1º versículo. Vai dizer assim: na primavera,
época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço ele viu uma mulher bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de purificar-se da impureza da sua menstruação, e depois voltou para casa. E a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Vamos parar até aqui. Então nós conhecemos a história em que Davi está lá no palácio, daqui a pouco ele andando pelo palácio, vê Batseba, deseja Batseba, manda trazer Batseba, tem relação com ela, ela é engravida e depois nós vemos tudo o que acontece. O profeta Natan é levantado e começa a confrontar ele. Nós vamos falar sobre tudo isso. Mas nós não podemos deixar de lado algumas questões. Como é conhecido Davi? Davi ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi era uma pessoa especial dentro da palavra. Nós cantamos aqui muitas coisas de Davi. Mas em determinado momento da vida de Davi, algumas coisas aconteceram que nos ligam um sinal de alerta. Nos traz uma atenção especial que nós também, se nós não tomarmos cuidado, nós adormeceremos. Nós perderemos a essência e começaremos a fazer coisas que no final não serão tão legais assim. Então nesse processo, eu tento englobar tanto aqueles que ainda estão ligados para que não venham a adormecer, mas também aqueles que por algum motivo já estão dormindo, que é tempo de acordar e falar: opa, não é isso que eu quero para mim. Você viu aqui o Gabriel falando, às vezes nós temos que decidir, nós seremos aquela mulher que derrama o perfume mais precioso em adoração, ou seremos como Judas, que queremos nos beneficiar das coisas, até mesmo abrir mão de quem é Jesus para nós. A vida, o evangelho é uma questão de escolha todos os dias. É por isso que quem tem dificuldade em escolher, em decidir, fica às vezes paralisado, né? Mas a palavra é o manual que nos orienta por onde nós devemos ir. E esse texto me chama muito a atenção, muito, demais. Que o pecado começa de verdade quando nós começamos a abandonar o lugar de propósito. Quando nós vamos abandonando o lugar do propósito de Deus em nossas vidas, esse abandono, esse distanciamento, essa mudança de lugar, é terra fértil para o pecado proliferar, para que ele comece a nos contaminar. E não foi diferente. Aqui a Bíblia começa no primeiro versículo dizendo assim: no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi ele fica em Jerusalém. Nós precisamos entender o contexto histórico, geográfico desse versículo. Davi, ele já não era mais um menino. Davi já era um rei de guerra. Davi já era acostumado a vencer batalhas. Davi já tinha restaurado a adoração. Então Davi vivia o seu melhor momento ministerial. Davi estava voando. Davi sabia os caminhos que Deus entregava os inimigos no meio da guerra. Então Davi aprendeu muito bem a ser crente.
E às vezes nós também. Só que a Bíblia fala que no tempo em que os reis saíam para a guerra, toda aquela parte, querido, no período da primavera, era o período que os reinos começavam a guerrear. E Davi era rei de guerra. Tanto é que ele não pôde construir o templo, que Deus falou para ele: Davi, a tua mão está muito suja de sangue. Você é de guerra, Davi. Então Davi, ele era um homem que era para estar no meio da batalha. Mas ao contrário disso, ele levanta Joabe, o seu principal, e manda Joabe ir, e ele fica lá. E isso já começa a chamar a atenção demais. Porque às vezes as vitórias, às vezes as conquistas, às vezes tá tudo bem, uma vida de bênçãos no Senhor, faz com que a nossa vida vai se tornando assim, no banho-maria, deixando ir as coisas acontecer, e nós vamos achando que sabemos todos os caminhos. E aí, no lugar que era para a gente estar, nós não vamos. Fazendo aquilo que, a minha vida já está abençoada demais, então eu já não vou orando do jeito que eu orava. Eu já não vou lendo do jeito que eu li, eu já não jejuo do jeito que eu jejuava. Quais são os momentos que nos levam a jejuar? Quais são os momentos que nos levam a buscar mais a Deus? Geralmente é diante de uma dificuldade. Esses dias, quando deram a notícia da operação do Ednei, e que ele estava tendo algumas complicaçõezinhas, já está na casa, graças a Deus, teve alta. Mas eu comecei a orar por ele assim, clamar. Porque a necessidade, a ocasião, ela nos leva a isso. Só que o contrário também é verdadeiro. O acomodar-se com o que nós já estamos vivendo, nos faz começar a deixa aí. Eu não oro mais como eu orava, eu venho no domingo, e no domingo que der. Se tiver jogo do meu time no mesmo dia, aí não. Eu vou dizimando no mês que dá, no mês que aperta, não, dou uma seguradinha. A gente vai deixando já, porque parece que nós já alcançamos um lugar, e no período que era para os reis estarem em guerra, Davi estava lá, no palácio, desfrutando de um conforto, que humanamente era merecido. E esse lugar é muito perigoso para nós, muito perigoso. Porque quando nós vamos entrando nesse lugar, duas coisas Davi fez assim, que ele envia Joabe. É a característica quando nós nos acomodamos e vai entrando numa sonolência. Nós terceirizamos aquilo que era para nós fazer. Era para nós buscarmos o nosso alimento espiritual, mas nós preferimos o quê? Colocar lá no YouTube. Palavra de... Agora é o chat GPT, né? Nós já não mais produzimos o nosso alimento, nós já vamos consumindo ele prontinho. Eu não oro mais, eu já pego as coisas mastigadas e eu vou terceirizando. GPT, qual é o tipo de oração? Só falta isso. E a hora que tiver, eu não sei, né? Às vezes já tem um áudio para nos responder. Daqui a pouco nós estamos, GPT, ora por mim em relação a finanças. Querido, eu não duvido nada disso. Se vocês entendido aí, pode me ajudar depois. O adormecimento ou o amortecimento da alma faz com que a gente comece a terceirizar. Então ele fala assim: eu sou o rei. Os reis estão no meio da batalha, mas eu já estou tão tranquilo. Vai você, Joabe.
que eu vou ficar no palácio. Agora presta atenção, estar no palácio era errado? Nunca era errado. Estar no palácio no período que era para estar na guerra era o errado. Querido, não tem nada demais você se beneficiar das coisas de Deus. O problema é quando Deus quer que você esteja fazendo outra coisa e você quer continuar desfrutando de algo que Deus falou: ei, já passou, agora vai, vive outro tempo. E o que acontece quando isso? A primeira coisa que nos afeta quando estamos longe do propósito são as mudanças de postura. Nós começamos a mudar a postura. Começa a reparar, querido, uma pessoa quando está esfriando, quando ele começa a transformar, isso é religiosidade, era religiosidade. Agora eu sou poemeiro, raizão, assim, tá. E aí a gente vai negociando, aquilo que era pecado já não é mais, aquilo que era errado já não é mais. Nós começamos a mudar uma postura. Presta atenção, o versículo 2 vai dizer assim: uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço. Ele não foi para a guerra, então ele não estava no lugar que um rei deveria estar. Entendemos isso? Por ele não estar no lugar e nem fazendo aquilo que era para ele fazer, ele pôde dormir até tarde. E não dormiu pouco não. Querido, eu não sei como tem uma pessoa que consegue acordar à tarde. Tem sorrisos que entregaram aqui, ó. Tem gente que se deixar... Querido, eu no meu dia de mais dormida, 8 horas já começa a me incomodar. E pior que coitada da Pri, eu acordo e falo: vamos acordar também? Vamos conversar um pouco? Eu e o João é meu parceiro. Mas queridos, acordou à tarde. E o que estava acontecendo com o exército dele? Em guerra. Mas a mudança de postura que ele teve é porque ele estava fora do lugar do propósito. Quando nós nos colocamos fora do lugar do propósito de Deus, a nossa mentalidade começa a ser adormecida e cauterizada. Nós não conseguimos mais enxergar dificuldades no pecar. Nós não conseguimos mais encontrar peso ou temor em coisas e vamos fazendo. Acordar 3 horas da tarde não dá nada. Trocar uma ideia aqui com essa pessoa aqui, mesmo eu sendo casado, não dá nada. E a gente vai negociando coisas assim. E o temor que outrora te guiava, já não te guia mais, porque o temor é um lugar de propósito de Deus. O temor é um lugar que ele só é real para você no propósito. Perdeu isso, você vai perdendo o temor e vai vivendo a tua vida, vai acordando. Você é rei, você tem um exército para reinar, mas você acorda 3 da tarde e sabe o que acontece? Você começa a dar um rolezinho despretensioso. Olha o que a Bíblia fala, querido. Começou a passear pelo terraço. Vamos dar uma volta aqui. E sabe o que o Espírito Santo falava ao meu coração? Quando nós perdemos o temor e começamos a viver sem um propósito, querido, nós começamos a estar em lugares que não era para nós estarmos. Nós começamos a estar na hora errada, no lugar errado. Lugares que outrora seriam para benefício, depois do propósito, se tornou o nosso lugar, abandonando o propósito. Então eu vou curtir um terraço, enquanto os meus estão na guerra. E aí eu começo a andar por lugares que não era para nós andarmos. Ei, deixa eu falar. A Bíblia ainda continua dizendo que sem santidade ninguém verá a Deus.
Você não foi feito para caminhar em lugares que não na santidade do Senhor. Então toma cuidado que lugar você está andando sem rumo. Que mesa você está frequentando sem propósito. Que estilo de vida você vai estar levando sem propósito. Porque às vezes nós vamos estar lá perdidos, sabe? Querido, uma vez, sei nem quantos anos atrás, quase uns 20 anos atrás, eu era recém-convertido, me afastei do Senhor, e aí estava num lugar, eu estava no terraço, querido, no lugar errado, fazendo coisas erradas, com uma galera errada. E aí eu lembro que estava todo mundo usando droga, fazendo as coisas erradas, e eu sentado lá na roda, uma menina segurando a droga na mão. Ela olhou para mim e falou: "O que você está fazendo aqui?" E usava droga e falava. Eu falei: que coisa é essa, mano? Ela falou: "Você não pertence a esse lugar. Dá para ver na tua cara que você não é desse lugar. Vai embora enquanto dá tempo." E voltou a usar droga. Sabe por quê, queridos? Porque Davi estava andando à toa. Você fica sem rumo, longe do propósito. Você fica andando sem rumo. E o Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas aqui que estão assim, andando sem rumo, já não sabe mais o que faz da vida, já não encontra mais uma razão, e tudo vai atraindo, queridos, e esse é o pior lugar que tem. Porque é nesse lugar que os banquetes vão sendo colocados. O Gabriel falou um negócio que é muito real, cara. Quando a gente vai olhando e nós vamos falando assim, dinheiro, nosso dinheiro, eu não vou colocar dinheiro na igreja. Aí começa a levantar um monte de coisas, de empecilhos, e você faz parte da igreja e não quer se envolver com dinheiro, e porque você tem uma outra mentalidade. E um dia eu ouvi uma pergunta que eu falei: caramba, mano, isso é colocar no lugar do propósito. Eu ouvi uma pergunta assim: se dependesse do teu dízimo, da tua oferta, a energia aqui da igreja ia estar paga? Se dependesse do teu dízimo, ia ter cadeira para a galera sentar? Se dependesse do teu dízimo, os ares iam estar funcionando? Pare e reflita isso, querido. Porque às vezes a gente vive tão sem propósito. Não quero entrar nem nessa área, que eu lembrei do que o Gabriel falou aqui. Às vezes a gente vai se perdendo tanto, e aí as tentações começam a vir. Pare de passear pelo terraço, como resultado de você acordar 3 horas da tarde. Isso aí é porque você deixou de viver o propósito. E fora do propósito, nosso olhar buscará pela satisfação da nossa carne. Isso é muito real. Fora do propósito, o nosso olhar será atraído, buscará tudo que satisfaz a nossa carne. O camarada não está bem com a esposa, está discutindo e está longe de Deus, afastado, e o cara é feio. Daqui a pouco a mulher no trabalho bonita começa a dar mole, e o cara nem percebe que é cilada. Caramba, tá me dando bola. Nunca daria bola se não fosse o diabo arquitetando. Só que a gente está lá andando pelo terraço e começa a falar: mas será que sou eu? Será que não? E a gente começa a viver assim a nossa vida. E quando ele estava lá andando pelo terraço, o palácio ficava na região mais alta da cidade,
E a casa daquele tempo tinha a cobertura onde eles conseguiam fazer as coisas, colocar roupas, trabalhar com algumas frutas ali e especiarias, e também um espaço que as mulheres, depois do período, elas iam se purificar. E como ele estava no lugar mais alto, ele vai andando sem nada, ele vai e vê uma mulher se banhando. E ele é atraído por isso. Os nossos olhos vão começar a buscar aquilo que satisfaz a nossa carne, se nós estivermos fora do lugar de propósito, querido. Então, vai começar a chegar os tigrinhos da vida, vai começar a chegar as facilidades da vida, vai começar a chegar as oportunidades, as coisas que aos olhos humanos serão atrativos, mas como você está no lugar que é meio esquisito, não é o teu lugar de propósito, aquilo começa a te atrair. Querido, se ele estivesse na guerra, se ele estivesse lá, vivendo como um rei, aquilo que Deus levantou para ele fazer, ele não estaria ali sendo seduzido. De verdade, essa manhã eu quero ser voz profética para você. Ei, toma cuidado. Você está largando o propósito, e nesse lugar, longe do propósito de Deus para a sua vida, é um lugar onde você vai vagar, vai acordar tarde, e vai ter lá Batseba se banhando. Vai ter lá aquilo que os teus olhos atraem. Vai ter lá aquilo que você vai sendo seduzido. E aí, o pecado, ele vai manipulando a tua mente ao ponto de você falar: quem é essa mulher? Querido, a hora que Davi falou quem é essa mulher, já estava tudo desenhado para ele. A hora que ele fala quem é essa mulher, era somente para saber de que forma ele teria ela. Porque ele era o rei, e naquele período é diferente do que nós vivemos. Então, o caminhar começa. Eu deixo de olhar para o propósito. Eu não faço aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não vivo aquilo que Deus me chamou para viver. Eu começo a ficar no lugar da satisfação da minha carne. Ali começa a mudar os meus hábitos. Eu começo a acordar tarde. Eu começo a andar, vagar por aí, em lugares que não era para eu estar. E a minha carne começa a ser atraída pelas coisas. E essa atração me leva a tomar atitudes para viver esse pecado sem que a minha imagem seja afetada. É o primeiro passo que nós queremos fazer. Ninguém chega e bate no peito, fala assim: agora não quero mais saber de Jesus, eu vou viver o pecado, esse negócio de Jesus não é. Não, querido, nós vamos aqui. Quem é essa mulher? O nosso coração já começa a ser engodado por isso. Estou aqui, o pessoal está lá. Vamos tentar resolver as coisas. O pecado ele é como uma pessoa que começa a se corromper. Você já viu aquele chefe corrupto? Ele vai atrás de pessoas também de coração corrupto. Ele nunca começa falando assim: ei, vamos desviar milhões. Ele vai jogando. Você pode alterar um negocinho aqui para mim? Posso. Daqui a pouco você pode. E vai aumentando, 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 aumentando.
E Davi fala assim: quem é aquela mulher? Traga ela aqui para mim. O pecado nunca satisfaz em um ato, presta atenção nisso. O pecado sempre vai te dar o próximo passo. Ele olha, ele deseja, ele pergunta saber quem é, e ele fala: traz. E aí ele se deita com essa mulher, mesmo tendo a informação. Agora presta atenção nisso, que isso é... Nós mudamos as nossas atitudes e nós perdemos o senso dos princípios. Quando nós começamos a perder o senso dos princípios, ou perder o temor para com os princípios, é um passo para que a gente caia de uma vez. Porque o que falaram quando ele perguntou quem é? Falou: não, o senhor conhece o pai dela. Davi, ela é esposa do teu guerreiro lá, que está na guerra. Davi não queria saber quem era, queridos. A consciência dele já estava totalmente corrompida. E ele manda trazer. E ele se deita com ela. E o que acontece? Ela engravida. E como agora para um rei, ela estava, depois do período de menstruação, o marido dela estava na guerra. Como ela vai engravidar? Como que um rei engravida a esposa do seu guerreiro? Como que eu, sendo da poema, como que eu, sendo um filho de Deus, vou fazer essas coisas? Então o que eu faço? Melhor eu manter a minha imagem. E esse é o adormecimento, querido. É quando nós fazemos o que fazemos e queremos manter a imagem, porque aí que inverteu. O maior temor não é para o que Deus vê, mas para o que as pessoas que olham para nós e têm uma imagem sobre a nossa vida, vê. Nós começamos a agir no escondido, onde Deus nos enxerga, sem temor, mas perto das pessoas ainda mantemos a nossa... Esse é o maior adormecimento espiritual que nós podemos ter. Eu vivo uma vida de qualquer jeito para com Deus, mas perto do Wilder, perto da Thay, perto do Daniel, da Gabi, do André, da Rai, do Igor, da Nathalie, do presbitério, eu me mantenho, uau, estou ali, bonito, crente. Eu venho para as plataformas, prego com eloquência, trago tudo, e todo mundo olha e fala assim: legal, olha aí que bênção, porque eu mantenho isso. Mas se eu estou adormecido, eu faço isso com maior zelo do que propriamente com a presença de Deus. Eu vou deixando a presença de Deus de lado. E olha que Davi faz. A maior preocupação de Davi, o homem segundo o coração de Deus, não é pelo que ele está fazendo de errado, é que o que vão pensar de mim agora. Então no versículo 6 ele fala assim: em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou a Davi, perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados, e como estava ainda a guerra. Ele disse a Urias: vá descansar um pouco na sua casa. Olha a trama. Jesus, tu és muito bom para esse homem ser um segundo teu coração. Vá descansar um pouco em sua casa. E Urias saiu.
Ele saiu do palácio e logo que foi mandado um presente da parte do rei. O rei mandou ainda umas comidas, umas bebidas para eles. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do Senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? E Urias respondeu: olha isso, ele era o rei escolhido por Deus, e quem responde isso é Urias, no meio da batalha. A arca e os homens de Israel de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados em ar livre. Como poderia ir para casa para comer, beber e deitar-me com a mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração, querido? Tem pessoas aí fora cumprindo os princípios mais do que nós, filhos. Tem pessoas que não tiveram ainda o privilégio de viver tudo aquilo que nós vivemos. E se mantém mais firmes nos princípios, querido. Você liga a televisão, escândalo atrás de escândalo, envolvendo a igreja também. É caso de banco, caso de corrupção, caso de tudo isso, querido. Ninguém começa fazendo essas coisas, começa não indo para a guerra no período que era para guerrear, começa deixando de fazer aquilo. Ei, você precisa voltar a orar, a jejuar, a ler, a buscar a santidade do Senhor, porque senão nós seremos os próximos. E aí Urias faz isso, e aí então Davi disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir na sua esteira, onde os guardas do seu senhor dormiam, e não foi para casa. E de manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias, e nela escreveu: ponha Urias na linha de frente da batalha, e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu também Urias. Querido, presta atenção, ele traz Urias da guerra, ele se incentiva ele a dormir na casa, ele não vai. Então ele faz uma festa para embriagá-lo, ele não vai. E daqui a pouco ele põe ele na linha de frente para morrer. Presta atenção nisso. Tudo isso para quê? Tudo isso para ele desfrutar do pecado, mantendo a sua boa imagem. Para manter a nossa imagem, nós estamos deixando de ser vulneráveis com os nossos irmãos. De falar: não estou legal. Me ajuda aqui que eu não estou legal. Você precisa de alguém, queridos. Você precisa de pessoa. Eu só preciso de Jesus. Querido, Ele estabeleceu o corpo, Ele é o cabeça. Ele estabeleceu o corpo para te tocar, te confrontar, te curar. Então até quando nós vamos nos mantendo orgulhosos ao ponto de manipular coisas para tentar resolver e o nosso nome ainda ser mantido? A viver uma vida sem santidade e carregar uma capa de santidade. Para quê, querido? Chegou a hora de nós nos rasgarmos mais em vulnerabilidade com as pessoas certas, para que a nossa vida venha valer a pena para o Senhor. É chegar para alguém e falar: está difícil, eu não estou conseguindo.
É falar, estou magoado, estou chateado. Vamos lá, me ajuda nisso. Para viver uma vida de santidade, para viver uma vida a gente precisa acordar. Não dá para parecer que está tudo bem e não está bem nada. Não dá para as coisas estarem aparentemente legais e por dentro isso é sepulcro caiado. E Deus, Ele quer muito mais que isso, muito mais que isso. É muito mais fundo, é muito mais profundo o que Deus tem para nós, querido. E às vezes a gente fica patinando porque tentamos manter a imagem boazinha. Eu não estou falando aqui que é para você sair rasgando a tua vida, não é isso. Mas procure pessoas certas, tenha a mesa com elas. Comece a falar as suas fragilidades, comece a falar o que você tem vivido. Vamos nos discipulando uns aos outros, por favor, igreja. Porque senão, nós começaremos a trazer os nossos Urias das guerras. Porque senão, nós vamos tentar colocar Urias para dormir com a sua esposa, para depois nós desfrutarmos sem problema algum dos benefícios. Mas a pior coisa é que chega um estágio que que o pecado endurece o nosso coração. E nós começamos a cometer coisas que nós não acreditávamos que cometeríamos. Eu tive uma experiência meses atrás com meu amigo que eu falava, não acredito que ele está fazendo o que ele está fazendo. Eu não acredito que ele chegou nesse nível. Eu li uma frase, eu queria que você, se puder anotar, anota essa frase, querido. Se puder, sei lá. Essa frase mexeu muito comigo. Diz assim: o pecado nunca fica parado. Ele sempre evolui se não for confrontado. O pecado não é estático, querido. Ele sempre vai evoluir se ele não for confrontado. Não existe um pecado que fica ali. Ele se retroalimenta. Ele sai comendo tudo que está do lado dele, porque ele precisa expandir. Não vai achando você que esse pecadinho vai ficar ali, porque daqui a pouco você vai para outro, e para outro, e para outro, e para outro. Agora pega essa progressão. Davi começa olhando. Davi começa não indo para o lugar que ele deveria ir. Depois ele começa a olhar. Depois desejar. Depois adulterar. Depois manipular e por fim assassinar. Não foi do acordar tarde já sair assassinando, não foi assim. Porque o pecado, eu vou falar de novo, o pecado ele não fica parado, ele sempre evolui se não for confrontado. Uma coisa é confrontar o pecado no início. Agora, eu gosto muito daqueles vídeos da National Geographic, daquelas coisas, que o leão, os leopardos, ele fica às espreitas assim. A Pri tem dó, eu gosto, não sei porquê. Mas eles ficam. Quando o menorzinho ou o outro, ele vai para fora do bando e fica sozinho, eles vão e atacam ali porque ele está isolado. Às vezes nós estamos nos preferindo para manter a imagem, nos isolarmos.
E o pecado ele vai evoluindo e daqui a pouco você vai falar, não acredito. É por isso, querido, que você vê no Instagram, não acredita em Instagram, pelo amor de Deus. Você vê no Instagram aquele casal de margarina, comercial de margarina, sabe? Fazendo emojizinho. Não sei se isso é emoji. E aí na outra semana fala assim, pastor, nós estamos nos separando. Hã? Sabe por quê, querido? Porque por dentro o pecado está crescendo igual um câncer devastador. E ele vai se retroalimentando. E evoluindo. E daqui a pouco você começa a fazer coisas que você não queria fazer. E para mim, o ponto alto desse texto é Davi, o homem de guerra, o rei escolhido por Deus, o homem segundo o coração de Deus. Chega no versículo 27 do capítulo 11. Na parte final diz assim: porém, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Presta atenção. Humanamente falando, o plano dele tinha dado certo? Claro que tinha. Urias morreu em guerra. Olha só o desenho que a gente manipula para conseguir manter as coisas no nosso controle e continuar uma vida de pecado. Ele sairia por cima. Ele sairia com um rei que não deixa a viúva desamparada. Vai lá e vai cuidar da família, e ainda mais grávida. Urias morreu em guerra, ninguém o culparia. Daqui a um tempo ele assumiria e ficaria tudo bem. E assim que a gente acha que nós vamos continuar vivendo. Mas os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. E de Deus não se zomba. Querido, eu acho que é tempo de nós martelarmos mais sobre santidade ao Senhor. Porque nós estamos vivendo uma geração que se preocupa mais com uma imagem do que em estar prostrado diante de Deus e vivendo a santidade dEle. Eu não quero no final da minha carreira, não quero no final do meu pastoreio ser um cara notado por todos, hypado no Instagram, ou seja onde for, com uma igreja gigantesca, monstruosa, que venha, uau, o Manu é um pastor de multidões, e no final eu ouvi isso de Deus, porém, o que o Manu fez desagradou ao Senhor. Eu não quero isso, queridos. E nem essa igreja tem que querer isso, nem você tem que querer isso. Estava tudo certo com os homens, tudo certo com os homens. Porém, o que Davi fez desagradou ao Senhor. Agora presta atenção, nós já vamos daqui a pouco partir para o final. Chega o capítulo 12. Deus não deixa nada em oculto. Ele faz isso não é para te matar, mas para te trazer de volta ao propósito que Ele te formou. Quando Deus começa a mexer nas nossas feridas, não é para nos matar, é para nos trazer de volta, querido. Todos nós, eu no começo do meu ministério, eu quase me perdi. Eu quase fiz coisas que eu falava, eu fazer isso? Não. Não é do meu perfil fazer isso, pelo amor de Deus. Não quero destruir meu casamento, não quero destruir minha família. Mas Deus, Ele foi me confrontando a tanto. Não é porque Ele queria me matar, nem me expor. É porque Ele queria que eu voltasse ao lugar do propósito. Quebrado, moído, muitas vezes moído,
mas é só no lugar do propósito dele que eu reconstruiria quem ele diz que eu sou, não o que as pessoas dizem. E aí começa a terceira etapa, que talvez você possa se enxergar aqui. Capítulo 12 vai dizer assim: e o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Deus sempre vai enviar um Natã para a nossa vida. Às vezes não como pessoa, às vezes como palavra, às vezes como direção, às vezes como intimidade, mas Deus sempre vai nos encontrar, querido. Ao chegar ele disse a Davi: escuta uma coisa, Davi. 2 homens viviam numa cidade, um era rico e outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, ela cresceu com ele e com os filhos, e ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus próprios bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi se encheu da ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte e deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira. Porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi: você é esse homem, assim diz o Senhor. Aqui reflete muito o que nós conversamos até então, de mudança de mentalidade quando você está engodado pelo pecado. Às vezes o pecado não faz você enxergar a real... Quase que eu falei uma coisa aqui. A real coisa errada. O olhar da minha esposa me salva toda vez. Toda vez. Às vezes nós não vamos perceber o tamanho da coisa errada que nós estamos fazendo, porque o pecado já está nos cegando, a falta de temor já está nos cegando. Mas às vezes, quando você escuta falar desse pecado, pensando que é o outro, isso fica muito claro, é religiosidade. O saber sem prática é religiosidade, é farisaísmo. E aí, olha que interessante, Davi fala assim: esse caso é caso para morte, esse cara não presta. E Natã fala: esse cara é você, Davi, esse cara é você. Deus, Ele sempre vai nos confrontar em algum momento da vida, seja com a palavra dEle, seja com a nossa consciência. Ele vai começar. Querido, eu acho que uma das coisas que Deus mais fala comigo é através da minha consciência. Sabe quando você fica lá martelando: putz, por que eu estou fazendo isso? Puxa vida, não deveria estar fazendo. E aquilo, o Espírito Santo vai... Aí vem com força, né? Até o ponto de... Às vezes é através de líderes. Queridos, dê glória a Deus se você tem líderes que te confrontam, não só passa a mão em amor, né? Te confronta em amor. Às vezes através da circunstância, Deus sempre vai nos confrontar, queridos. Agora, o que vai separar os homens dos meninos é como nós reagimos diante do confronto de Deus. Isso vai mudar toda a nossa história. Essa palavra aqui é para nos confrontar, me confrontar, te confrontar. Como nós vamos responder a isso é que faz Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê, querido?
No versículo 13 diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Davi, na mesma hora, começou a olhar e entender que ele havia se perdido do Senhor. Ele não havia pecado somente contra Urias, ele não havia pecado somente contra Batseba, ele havia pecado contra o Senhor. A primeira coisa que vai nos fazer a voltar para o propósito, a primeira coisa que você vai entender é quando você ouvir do Espírito: ei, acorda, não é para dormir agora. É você entender que estava se desconectando de Deus. É você entender que você estava se separando ali do Senhor. E falar: não, é contra o Senhor que eu estou errando. Não é contra a Poema, não é contra o Manu, não é contra a Pri, contra o Wilder. Não é contra ninguém, é contra o Senhor. Não é culpa de ninguém. Não é porque não me cumprimentaram, não é porque me deixaram de lado, não é porque não me visitaram, é porque eu estou me conectando com o Senhor. A primeira coisa que nós precisamos fazer, querido, é nos arrependermos de estar, de alguma maneira, desconectando de Deus. E aí, Davi escreve o Salmo 51. Eu não vou ler agora para você, tá? Talvez qualquer dia eu pregue só o Salmo 51. Mas no Salmo 51, 4 coisas me chamam muita atenção, muita. Várias me chamam a atenção. Mas eu coloquei 4 coisas. A primeira coisa é que ele reconhece novamente: contra ti somente eu pequei. E outro passo para acordar é esse: é reconhecer que é contra o Senhor, que é em relação à comunhão com o Senhor. E depois ele fala assim: me dê um coração puro, lava-me, purifica o meu coração. Porque o coração o homem não enxerga, mas Deus enxerga. Sabe o que ele está dizendo? Não é mais sobre a aparência que os homens vê, mas é sobre aquilo que o Senhor vê, Pai. Purifica o meu coração. Eu não aguento mais performar, Senhor. Purifica o meu coração. E só o Senhor pode fazer isso por mim. Renova o meu espírito. Eu não quero mais ser guiado pela carne. Renova o meu espírito, por favor, Jesus. As minhas decisões não podem mais ser baseadas na minha vontade humana. Acordando tarde, andando por aí no palácio. Renova o meu espírito. Porque se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau também. Mas se os meus olhos forem bons, Senhor, se o Senhor iluminar os meus olhos e eu voltar a ver pelo Espírito, todo o meu ser será bom. E eu não consigo olhar para nada bom, eu não consigo fazer nada bom, se o Teu Espírito não renovar-te em mim. Renova. Eu preciso de um espírito renovado, eu preciso de um coração purificado e um espírito renovado. Eu acredito que isso é o tempo é hoje, querido.
Senhor, me dê um coração puro, só o Senhor pode. Se o Senhor me lavar verdadeiramente, sereis limpos, Senhor. E agora renova. Cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Eu não quero mais ser tão almático. Eu não quero me mover só pelas minhas emoções. Eu não quero, eu fiquei tristinho. Eu quero ter o espírito inabalável. Se o Senhor for comigo, eu não me mexo pelas emoções, pelas frustrações, Senhor, eu vou contigo. E restaura a minha comunhão. Davi, ele foca nessas coisas, reconhecer que ele se desconectou, pedir uma pureza de coração, um espírito inabalável e novamente caminhar com Jesus, caminhar com Deus. Querido, você tem passado mais tempo no Instagram do que lendo, orando, buscando. Você tem passado mais tempo subindo. Daqui a pouco vai aumentar as clínicas de lesões por esforço repetitivo no dedão. De tanto Reels que você está. Mas a gente não lê mais a palavra como lia antes. A gente não busca mais a Deus como busca antes. Um dia a Priscila falou para mim, eu vou desativar meu Instagram. Aí eu falei, não acredito. Vou desativar. E desativou, ficou 4 meses. Eu tive que voltar. Pelo amor de Deus, ativa esse teu Instagram de novo. Porque as pessoas não param de falar comigo. Manu, avisa a Pri que eu marquei isso. Manu, avisa a Pri. Eu falei, ou você ou nós dois desativa. Mas foi um momento em que eu vi a minha esposa mais livre. Nós temos que voltar a ter um coração puro, um espírito inabalável no Senhor e viver em comunhão com Ele novamente. Quem é pai aqui? Imagina você viver dentro da tua casa com o seu filho e ver o seu filho dando mais atenção para as telas do que para a tua presença. Esses dias o Irã postou um negócio sobre o Ednei, sobre a presença. Estar mais presente. Será que nós estamos tendo tempo ainda de comunhão com Deus? E aí nós somos tão manipuladores que nós falamos, Deus está comigo em todo lugar. Eu estou dirigindo, Ele está comigo. Eu estou tomando banho, Ele está comigo. Se isso for uma verdade para você, amém. Só não pode ser uma desculpa para você nunca ter tempo intencional com Ele. Queridos, mas olha aqui. Depois de tudo isso, Davi voltou a viver diante de Deus. Agora presta uma atenção em algo. Esse filho, ele morreu. Muitas pessoas confundem e acham que é Salomão. Não é Salomão. Esse filho, ele morreu. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus, Ele restaura nossas vidas, a nossa comunhão. Mas todo pecado, ele tem a sua consequência, a sua dor, a sua marca. Mas isso não dura para sempre. Há no Senhor um lugar de graça e misericórdia. Quando Davi é questionado qual das punições ele queria receber, ele prefere o Senhor, porque ele sabe que há misericórdia nas mãos de Deus.
Ei, acorda. Nós estamos em guerra ainda. Não é para você estar dormindo. Se coloque de pé, vamos orar.